Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu venho, através desse vídeo, compartilhar uma breve mensagem da Palavra de Deus, uma mensagem que tem o propósito de abrir a minha e a tua visão espiritual, porque às vezes nós estamos tão bombardeados com as lutas do dia a dia que nós talvez esquecemos ou desvalorizamos a obra da cruz, o poder do sangue de Cristo sobre a minha e a tua vida. Talvez por causa de alguma circunstância, o significado real do sacrifício de Jesus, na minha ou na tua mente, passa a ser desvalorizada. Sendo que a Bíblia diz que Jesus ele pagou um alto preço e que Cristo, aleluia, ele é a primazia de Deus. Cristo, ele é o Filho unigênito de Deus. O que Deus tem de mais valioso foi entregue à humanidade. O que Deus ofereceu para a humanidade, nada pode comprar, nem o dinheiro, nada, não existe nada que possa substituir o sacrifício de Cristo. É por isso que nós somos salvos pela graça, porque não existia um pagamento compatível com o que Cristo fez por nós. Deus, ele não aceita nada que venha comprar a salvação, a não ser o pagamento que Cristo fez por nós, o seu sangue derramado. Alguns creem que as obras salvam, que as obras irão salvar. Alguns creem que é por obras, outros creem que é por outros intermediadores, ou por religião X ou religião Y. Mas a Bíblia ela é clara em dizer que existe um único caminho que conduz o homem à salvação, que é a pessoa de Cristo Jesus. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo dias complicados, dias que às vezes comprometem a nossa fé, nos colocam numa situação de vulnerabilidade espiritual, nos colocam em situações de estreito, situações de provas, em que realmente nós iremos, mediante essas situações, nós iremos realmente constatar se somos cristãos, se realmente cremos em Cristo ou não. Situações a qual muitas vezes o próprio Deus nos coloca para provar nossa fé. E nós insistimos em crer que essa fase ou problema que estamos atravessando é porque Deus nos abandonou, é porque eu pequei, é porque não existe mais solução, é porque eu não sou fiel a Deus. Quantos questionamentos passam no seu coração que contraria a sua fé? Será se essa voz no teu interior é a voz de Deus ou é a voz do inimigo? Será se isso que gera dúvida é a voz de Deus ou é a voz do inimigo? Será se nós temos uma fé amadurecida a ponto de discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo? Ou será que o inimigo ele está usando uma estratégia tão poderosa que está sendo capaz de confundir a minha e a tua mente? Porque se nós estamos
próximos a Deus, próximo dele, o inimigo ele não terá vez. O inimigo ele só teve vez lá no Jardim do Éden por conta de um descuido. Porque se naquele momento Adão e Eva estivessem sensíveis à voz de Deus, eles bloqueariam a voz do inimigo. Porque cada vez que eu tiver sensível à voz do Criador, eu estou surdo para o mundo. Eu não vou ouvir as coisas do mundo. Porque a minha direção, a minha atenção está voltada para as coisas do céu. Quando eu me preencho do céu, o mundo não tem vez dentro de mim. Porque nós somos vasos. Vasos servem para serem preenchidos de algo. Quando nós carregamos a glória de Deus dentro de nós, o nosso interior ele é invadido por atributos, por coisas do céu. Então não existem cadeias, não existem empecilhos, não existem correntes, nem amarrações que possam prender ou destruir a vida de um cristão, porque a sua fé está alicerçada em Cristo, que é o autor e consumador da minha e da tua fé. A nossa fé tem que estar alicerçada na rocha eterna. E Cristo Jesus, ele é a rocha eterna. Eu quero ler uma passagem, na verdade eu quero ler duas passagens da Bíblia Sagrada. A primeira se encontra em João, capítulo 15, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aleluia. Que palavra forte, meus irmãos. Que palavra profunda. Jesus falou que todo aquele ramo que não produz fruto, que não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Palavra de Jesus. Nós somos árvores. O Senhor, Ele é o lavrador da terra, que já preparou, já marcou o dia da colheita. A colheita, ela é real. A colheita, ela vai acontecer. Nós somos como árvores. Árvores que produzem frutos. Mas existem árvores que não dão frutos. Existem as árvores que dão frutos e as árvores que não dão frutos. Assim como nós podemos observar na natureza, existem árvores que não dão frutos e existem árvores que dão frutos. Aleluia. Jesus, quando voltar, ele vai querer colher o que ele plantou. Ele vai querer ver frutos das árvores que ele plantou. Aleluia. A seara vai acontecer. Será se nós estamos frutificando? Será se nós estamos dando fruto? Aleluia. Ou será se nós apenas estamos ocupando um lugar no qual outra árvore deveria dar frutos? Jesus, quando voltar, ele vem arrancando as árvores infrutíferas, as árvores que não dão frutos, porque estão ocupando a terra sem frutificar. O ser humano, ele foi criado para gerar fruto, para frutificar, e a árvore que não der fruto, ela será lançada fora. Palavra de Jesus, irmãos. Nós precisamos olhar para nós mesmos e fazer a seguinte pergunta: será se eu estou sendo uma árvore frutífera?
Ou será se eu sou uma árvore infrutífera que estou apenas ocupando espaço? Nós somos um projeto. E um projeto vindo de Deus, ele vem para dar certo. Um projeto estabelecido pelo Criador é um projeto que não falha. É um projeto que não nasceu para ser exterminado, para ser executado, para ser extinto, melhor dizendo. Aleluia. O projeto é para ter sucesso. Eu quero agora que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 53. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor em Isaías 53. Aleluia. Ele vai dizer assim: quem creu em nossa mensagem? E quem foi revelado, a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor, aleluia, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Aleluia. Assim como disse a palavra do Senhor, Isaías 53, meus irmãos, ele foi afligido por nós, ele foi moído. Jesus, ele sofreu na carne, porque todo pecado ele vem da carne. Então, houve a necessidade de que o Filho de Deus tivesse de vir à terra em forma de carne, para pagar o preço, aleluia, dos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que todo pecado ele é da carne. A carne ela é inimiga de Deus. Se tem algo que é inimigo de Deus, é a nossa carne. A nossa carne ela é contra a vontade de Deus. A nossa carne, a Bíblia também vai falar, Paulo vai dizer que existe uma guerra da carne contra o Espírito, e que o Espírito se opõe contra a carne, e que a carne se opõe contra o Espírito. E essa luta é uma luta diária, é uma luta travada. Aleluia. E quando nós somos vitoriosos sobre a carne, quem vive é o nosso espírito. Mas de outra maneira, quando a carne vence o espírito, a nossa alma ela sofre. Quem sofre é a alma. A alma ela está no intermediário, no centro. Do outro lado temos a carne, do outro lado o espírito. A alma ela vai ser julgada.
A alma, ela vai ser sentenciada de acordo com a inclinação. Se for a alma estiver inclinada para as coisas do Espírito, a alma viverá. Se a alma estiver inclinada para as coisas da carne, a alma sofrerá. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas a sentença, a dívida, a qual a humanidade tem para com Deus, ou teria para com Deus, Jesus já carregou, já pagou. Ele deveria sofrer na carne. A sua carne, ela foi moída. Ele sofreu, homem de dores. A Bíblia vai dizer, homem de dores. Será se nós estamos esquecendo desse sacrifício tão precioso? Irmão, se Jesus, ele veio à terra e pagou um alto preço, isso significa dizer que aquilo que ele estava comprando também teria muito valor. É lógico que o sacrifício de Cristo não tem valor. Não tem valor, é incomparável. Não existe nada que se compare à preciosidade do sacrifício de Cristo, do seu sangue derramado. Mas eu quero frisar aqui também que para algo ser oferecido de muito valor, também necessitava comprar algo de muito valor. A humanidade, ela tem um valor diante de Deus também. Um valor menor do que o seu filho, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, ele não morreu em vão. Jesus, ele não pagou um preço qualquer. Jesus, ele não pagou um preço de um resgate qualquer. Você tem valor. O inimigo sopra no teu ouvido todo dia dizendo que você não tem valor, dizendo que você não merece, dizendo que você é um derrotado. Mas Jesus se importou com você. Jesus, que é o Rei da Glória. A Bíblia diz que ele deixou a sua forma gloriosa, abandonou a sua glória e se fez semelhante aos homens para nos resgatar. Louvado seja Deus. Valorize a obra da cruz. Não despreze a obra da cruz. Comece a sonhar novamente. Comece a receber novamente o renovo do céu, porque o sangue foi derramado. Essa luta que você está passando não significa dizer que a obra de Cristo lá na cruz foi anulada. Jamais. Não existe nenhuma batalha, não existe nenhum entrave, não existe nenhuma enfermidade que anule o precioso sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Mentira do diabo, quando ele quer te confundir e desmentir todas as promessas que Deus tem na tua vida. Não creia. Vença com a palavra, que é a espada. Se apodere do capacete da salvação. Calce a sandália do Evangelho e pregue a palavra do Senhor, em tempo e em fora de tempo. Porque, aleluia, o tempo é chegado da colheita, e o Senhor levará consigo mesmo todos aqueles que defenderem a causa do Evangelho, aqueles que entregaram a sua vida nas mãos dele. Aleluia. Você tem valor. Se Jesus, que é glorioso, que é Rei da Glória, se derramou, se esvaziou de si mesmo para te resgatar, derramando o seu precioso sangue, é porque ele também enxergou na humanidade, na sua criação, um grande valor. Nós não podemos jamais desvalorizar a obra de Cristo na cruz. Nós não podemos jamais achar que Jesus veio à terra apenas para viver uma experiência material. Não, não, não. Ele veio com um propósito, um projeto designado, delegado pelo Criador, lá no plano divino eterno. Aleluia. O qual este plano planejado, houve uma concordância entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Jesus veio. Aleluia. Viveu, foi provado, tentado em todas as circunstâncias, porém sem pecado. Viveu, morreu
ressuscitou, triunfou sobre a morte, foi elevado ao Pai e vivo está. Aleluia! Ei, comece a valorizar a obra da cruz. Não desista. Não desista jamais. Jesus, ele pagou e sofreu na carne por causa dos seus pecados. Ele pagou um alto preço. Ele sofreu na carne por causa do teu pecado. Ele teria de sofrer. Uma coroa de espinha foi posta em sua cabeça, perfurando o seu crânio. Esse sofrimento de Jesus, sofrendo com uma coroa de espinhos, foi para pagar todos os teus maus desejos, todos os teus maus pensamentos. Ele sofreu naquela hora a punição, sofreu a dívida. As suas mãos furadas sofreram, pagando o pecado de toda vez que você tocou em algo errado. Jesus sofreu nas mãos. Suas mãos foram perfuradas. Todas as vezes que você tocou algo indevido, Jesus pagou por você. Todas as vezes que você foi para um lugar que Jesus não se agradou, um lugar que Jesus não mandou, os seus pés também foram furados, para pagar todos os pecados que os seus pés cometeram. Todas as veredas tortuosas que você caminhou, por onde você passou, Jesus sofreu. Entregaram vinagre para Jesus beber quando ele estava com sede na cruz. Um vinagre amargo. Ele também sofreu na língua. Todas as vezes que você colocou uma bebida indesejada, uma bebida que se configura como pecado, Jesus também sofreu por causa disso. Toda vida que da sua boca saiu uma fofoca, saiu uma difamação, uma palavra torpe, uma calúnia, o vinagre amargo, Jesus provou. E ali ele pagou, sofreu a punição do pecado da tua língua. Será se isso não te comove? Será se isso não é tão profundo que te faça refletir e meditar da gravidade do pecado, o que o meu pecado e o teu pecado fez com Jesus? É tempo de despertar, igreja. É tempo de valorizar a obra da cruz. É tempo de proclamar o evangelho genuíno de Cristo. É tempo de bradar. É tempo de profetizar. É tempo de se arrepender. É tempo de clamar e é tempo de invocar a presença do Criador. Porque o tempo é chegado. Mas não se esqueça que um alto preço foi pago. Um alto preço foi executado por Cristo, por amor a mim e a ti, para que em nossos corações pudesse florescer a esperança da salvação e da vida eterna. Aquela chama, aquela luz no final do túnel pudesse ser acesa e como uma antorcha viva dentro do nosso peito, aleluia, viesse a aquecer a nossa alma. Receba essa palavra em nome de Jesus. Alimente a sua fé. Repreenda o mal da tua vida. Não aceite as afrontas do inimigo. Não aceite a voz do inimigo reinando dentro do teu coração. Mas confia em Deus e o mais Ele fará. Que a paz do Senhor seja contigo. E que Deus te abençoe e te guarde de todo mal. Amém
Louvado seja o Criador.